Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. O Brasil oficialmente entrou como um dos maiores países aí do Netflix. Ele foi o primeiro país fora dos Estados Unidos a ter o serviço. Eles fizeram uma espécie de teste com o Brasil, que deu muito certo. O Brasil hoje já tem um faturamento maior do que o SBT. Então ele está crescendo a cada dia e agora o Netflix começou a fazer produções nacionais. A primeira delas foi 3% e eu vou falar um pouquinho sobre ela hoje. Então vamos lá. A série 3% é uma série de ficção científica, futurista, que eles não abordam muito a mitologia, muito a fundo. O que a gente sabe sobre o mundo dessa mitologia? Que existe uma cidade ou um país, a gente não sabe exatamente o que é, onde todo mundo vive numa pobreza absurda e a cada ano tem um concurso com todo mundo que tem 18 anos e 3% desses jovens de 18 anos são escolhidos para ir para uma sociedade melhor. Só que a gente não sabe muito bem como funciona essa sociedade, nenhuma das duas, na verdade, nem qual a relação entre elas. Então isso acaba afetando um pouquinho o desenrolar da trama, eles poderiam ter se aprofundado um pouquinho mais nessa mitologia. No começo da série, as atuações são bem esquisitas, são bem deslocadas, mas com o tempo eles vão aprofundando um pouquinho mais e vai ficando cada vez mais legal. Eu acho que a série é uma montanha-russa ali de emoções, ela começa até um pouquinho vergonhosa, porque no começo a qualidade da produção é bem baixa mesmo. Eu fiquei até um pouquinho assustado no começo, achei que seria uma grande porcaria ali a série, mas depois ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo, quando começa a ter os concursos ali, né, a seleção entre esses jovens de 18 anos começa a ficar bem legal, tem alguns episódios bem divertidos, bem dinâmicos, que exigem um pouquinho até da inteligência para entender às vezes o que está acontecendo, o que esses jovens têm que fazer. Então nesse sentido a série é muito boa, eu acho que foi um excelente começo para essa parceria do Netflix começar a fazer programas nacionais. Tem uma atriz que faz uma espiã, entre aspas, que é bem fraquinha, e alguns dos jovens também estão bem fracos, mas tem alguns que se destacam bastante. A protagonista da série mesmo, algumas horas ela me irritava um pouquinho, ela é uma atriz bem limitada, mas eu acho que no geral ela conseguiu, foi uma atuação satisfatória. Eu não lembro o nome dos personagens, mas tem um de barba que foi pra mim o melhor da série. Ele começa trapaceando e eu acho que o personagem dele parecia que seria bem chato e bem incômodo no decorrer da série, mas ele acabou sendo o destaque, ele acabou sendo o melhor personagem e o mais bem desenvolvido no decorrer da série toda. O cara também que faz o personagem principal, né, que é o chefe, é o chefe desse processo seletivo, também tá bem legal, ele tem alguns pontos interessantes da história dele e eu acho que a gente vai ver alguma reviravolta aí na narrativa em torno do personagem dele, porque eu acho que toda a série tá levando a isso. Como eu falei no começo do vídeo, uma coisa que me incomodou um pouquinho foi a mitologia extremamente limitada. Nos outros filmes desse tipo, muitas pessoas aí eu vi comparando com Elysium, com Jogos Vorazes, e eu acho que até essas comparações são cabíveis, mas eu acho que uma coisa que a série não explicou foi a relação entre a parte pobre e essa sociedade mais bem desenvolvida. Geralmente quando a gente tem esse tipo de filme, a gente tem uma relação, a parte pobre fornece para a parte rica, é explorada, e nessa mitologia dessa série a gente não entende exatamente a relação entre essas duas sociedades diferentes. E eu acho que algumas coisas que acontecem no decorrer da temporada me deram uma desanimada, porque parece que essa sociedade mais evoluída vai ser extremamente limitada, tanto em número de pessoas, quanto até em desenvolvimento. A gente não teve muitas provas de que essa sociedade é tão maravilhosa quanto a série tenta fazer ela parecer. Então eu acho que 3% foi um excelente começo para essa parceria entre o Brasil e o Netflix, que já é uma parceria extremamente bem sucedida, conforme eu falei, mas eu acho que a série poderia ter desenvolvido bem mais. Eu espero que na segunda temporada, que já foi confirmada, eles tenham um orçamento maior e possam trabalhar melhor algumas coisas que na primeira temporada acabaram ficando meio largadas. Mas mesmo assim é uma série de ficção científica, uma série de futuro aí extremamente bem desenvolvida, e eu acho que para os níveis de produção brasileiras ela está num nível excelente, até no nível de algumas produções americanas com um orçamento um pouquinho mais baixo. Então eu dou para 3%, 3 estrelas.
Bom, galera, vocês já assistiram 3%, o que vocês acharam da série? Vocês acham que é uma série que está no nível das séries americanas? Você acha que o Netflix está certo em continuar investindo no Brasil? E que outro gênero vocês gostariam de ver? Vocês gostariam de ver o Netflix fazer uma série de terror, uma série de comédia? Digam nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.